A aula de hoje, né, ela é focada em web services, tá? Então, a galera que já pagou web comigo ou com outro professor, né, a gente já falou de web services lá na cadeira de web, né? São basicamente serviços da web, né, em que a gente pode estar se utilizando deles para ter algum tipo de informação, consulta que a gente queira. Então, cada web service, né, ele vai prover um determinado alvo de informação, né? Então, geralmente pode estar associado a coisas, né, específicas do nosso projeto, pode estar associado a coisas que a gente quer de terceiros. Então, a gente pode, por exemplo, partir de um web service de um terceiro, né, consultar passar um CEP e ele retornar para a gente os dados daquele CEP, então rua, endereço, etc. Ou então posso me utilizar, por exemplo, daquele JSON Placeholder, né? Nada mais é do que um web service, que fornece recursos para teste, implantação, prototipação. O do CEP, né? Só para mostrar para vocês, que seria um exemplo, né? O via CEP, que entrega alguns dados que a gente quer. Então, cada serviço, né? Ele vai fornecer alguma coisa. A gente pode ser nosso serviço ou serviço de terceiro. O detalhe é que todos eles estão distribuídos, né? Estão na internet, na web. Então, basicamente, né, o Web Service é um tipo de serviço, né, que é oferecido na World Wide Web, né? Então, basicamente, cada um desses serviços, né, eles têm a ideia de serem independentes, né? Então, eles devem funcionar, devem ser autocontidos, né, neles mesmos. Então, cada web service deve prover uma coisa diferente, né? De tal forma que uma vez que eles fornecem diferente, eles podem ser unidos, né, em um outro web service. Por exemplo, esse aqui, ó. Tem por exemplo, um usuário, né, que quer, sei lá, viajar, vamos supor. Ele está acessando um web service de um portal de turismo, certo? Esse portal de turismo, ele pode conversar com um web service só para tratar de hotel. Pode conversar com um outro web service só para tratar com outro hotel. Então, N hotéis, né? Ele pode tratar de assuntos só sobre passagem com as operadoras, né? Com N operadoras e também com N locadoras de automóveis, né? Então tem um leque de possibilidades, né, que os web services podem prover para a gente, né? Cada um provendo algo específico. Se a gente juntar, né, ele pode prover uma coisa mais geral, composta em um web service específico. Então o que vocês têm que ter na cabeça é que é basicamente um serviço que a gente quer lidar, certo? E que está na web. Então, como objetivo, né, é a forma de padronizar, né, uma comunicação entre os N servidores, né, até pela ideia hoje do REST, né, que a gente vai ver aqui na aula de hoje, uma padronização de como as conversões, né, devem serem aceitas, devem se comunicar, devem ser implementadas, né? Então, se está todo mundo conversando em REST, então todo mundo sabe como é que interage, né? Como é que interfaceia. Claramente você tem que dizer o endpoint para isso, né? Aí você já vai saber como interagir com determinado serviço, né? Existem N meios de comunicações, né? Nos, nos equipamentos eletrônicos, né? Seja ele por socket, seja ele por RPC, seja ele por RMI. Geralmente, né? O protocolo que será utilizado entre eles vai ser sempre o do HTTP, né? Em 2000, né, W3C, né, aquela consórcio, né, de padronizações da web, criou, né, aceitou o padrão do SOAP. Está em desuso hoje, é por isso nem que a gente vai focar tanto nele, vou só explanar um pouco. Mas basicamente era como os web services deveriam ser criados, né?
Então, tinha um protocolo para isso, tinha um cara para registrar todo mundo. Então, era um tanto quanto custoso se utilizar SOAP. Mas aí a gente já começou, de fato, a ter uma padronização de como eles devem ser, né? Diferente de ter, por exemplo, cada um conversando de um jeito, né? Então, no SOAP, começou a ter as padronizações. Quando começou a se falar de SOAP, já começou a ver a parte de tráfego de só dados, né? Não carregar páginas, etc. Mas sim apenas dos dados que interessam nesses, né, serviços. Então, geralmente, né, lá no SOAP, os dados eram trafegados em XML, né, até do próprio padrão dele. Hoje em dia, a gente tem o uso do bem mais do JSON, né, como uma representação de dados, que até já mostrei na das aulas. Existem alguns papéis, quando se fala de web service, entre eles a gente pode citar esses três, que é basicamente quem está provendo o serviço, né? Então, quem são os caras que estão fornecendo serviços que um determinado solicitante quer, né? O solicitante, de fato, é quem está pedindo, né? Então, os usuários que estão fazendo as requisições nos provedores de serviço. E eu tenho também os intermediários, que nada mais é do que entidades, né, que estão no meio de campo entre o provedor e o solicitante, né? Pode ter vários intermediários, sejam eles recebendo informações de um, sejam eles provendo informações para outro. Então, esses intermediários podem ser ora provedores, ora solicitantes. Você tem que ter na cabeça que ele vai ser um intermediário entre os dois. Então, aqui tem uma ideia mais para ilustrar isso que eu estou falando, né? Eu tenho um cliente, né, um serviço que está requisitando alguma coisa, ele vai ter que passar por um e-mail aqui, que pode ser um outro web service, que pode ser um outro web service, que pode ser um outro web service, que chega onde de fato o primeiro aqui quer, certo? Então, o cara aqui mais à esquerda, ele sempre está pedindo alguma coisa, o cara mais à direita sempre está provendo alguma coisa. Eu tenho aqui N, né, web services que estão comunicando, se conversando, interagindo, para que essa comunicação ponta a ponta, né, seja estabelecida, certo? Quais são as vantagens do modelo orientado a serviço, né? Essa ideia de ter esse serviço? É a autonomia, né? O principal da característica da orientação a serviço é ele ser autônomo, né? No sentido de que o Nathanael, vamos supor que ele está construindo um serviço, né? Um web service, ele pode construir, por exemplo, ele tem uma expertise em Node, né? Estou chutando. Uma expertise em Node, ele vai criar lá de uma forma. O Jefferson tem mais uma expertise em Go, vamos supor. O Leymar gosta mais de trabalhar com Java, né? E lá para as tantas, por exemplo, chega a Maria Eduarda e constrói um web service que conversa com o web service do Nathanael, do Leymar e do Jefferson, né? Como existe agora uma padronização de como esse serviço eles têm que conversar, então tanto faz, né? Como o Nathanael fez, como o Neymar fez, como o Jefferson fez e como a Maria Eduarda fez, né? Porque eles são independentes e são autônomos, né? Então, cada um pode fazer da maneira que quiser. Claramente que obedecendo às suas regras, né? Mas ele tem a autonomia de construir em qualquer linguagem, do jeito que ele quiser, né? Rodar em qualquer ambiente, até porque o web service é dele, né? Tanto faz se, por exemplo, ele está fazendo no Linux, o outro está fazendo no Windows e tem outro fazendo em Mac, né? E assim sucessivamente. Então, essa autonomia, né, é a principal vantagem que a gente pode levar para o ambiente de orientação a serviço. Então, cada serviço, né, ele implementa suas próprias regras de negócio e eles são fracamente acoplados em relação aos demais, né? É justamente a ideia de que eu não causar uma dependência entre eles, né, deles serem o mais independentes possíveis. Como eu falei, ele tem uma independência tanto da plataforma que ele está sendo executado, como, por exemplo, da tecnologia também que está sendo construído. Então, ter autonomia, ser independente, né, ser fracamente acoplado é muito bom para os serviços. Aí aqui agora tem uma
diferenciação, né? O que que vem a ser o serviço, o que que vem a ser o microserviço, né? Muita gente confunde. Os monolíticos, né? Só para fazer uma diferenciação. O monolítico, ele é um ambiente que é construído, um software construído, de tal forma que ele é um processo único na máquina de quem estiver rodando. Então, ele é uma single unit, né? Então, ele sempre vai ser só um binário que tem todos os serviços, né? Todas as construções dentro dele. Então, ele é um cara só que compõe todo mundo. O SOA, que é quem já traz essa ideia da orientação a objeto, orientação a serviço, desculpa, eu já tenho uma ideia aqui de uma granularidade, né? Sim, mais separada, né? Coarse granular. Uma granularidade mais um pouco grossa, né? De tal forma que eu não tenho mais a necessidade de ter um cara que seja um bloco único, né? Eu tenho agora cada um dos serviços, né? Separados, né? Com autonomia, e cada um deles podem ser construídos da maneira com que for necessário, né? Então, agora, eu não tenho mais a necessidade de ter um único binário. Eu tenho um binário para cá, um binário para cá, um binário para cá, um binário para cá. Cada um deles pode funcionar em plataformas diferentes, tecnologias diferentes. Então, essa forma aqui mais granular. O que é um microserviço, né? A granularidade fina. É a ideia de eu pegar esses serviços maiores, né? E decompor ainda mais, né? Então, até o próprio pai dos, dos microserviços, né? Fala sobre isso, na verdade, o SOA, né? Que nada mais é do que um conceito que foi expandido, né? O SOA para microserviço nada mais é do que um conceito que foi expandido, né? Então, é eu pegar os serviços e decompor em serviços ainda menores. Então, cada um deles, né, eles continuam sendo serviços, só que fazendo coisas mais minúsculas ainda, né? Então, cada uma delas fazendo a composição para gerar um serviço. Né? Então, aqui seriam macros, né? E aqui seriam serviços mais é, es- estreitos, pode-se assim dizer. Inclusive, tem até, acho que eu até comentei com vocês sobre os nanoserviços, que seriam ainda mais, uma coisa ainda mais granular, né? Ainda mais estreito, pequeno, em relação aos microserviços. Então, qual é a ideia aqui, né? Aqui até atua um pouco da desvantagem, né? Que eu sentei só a vantagem, né? Só tem vantagem, né? Não. Claramente que se tiver só vantagem, todo mundo estava adotando isso aqui. Então, depende do contexto em que se é necessário você trabalhar com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o que é desvantagem aqui dos microserviços, né? Dos serviços também, em relação ao monolítico. É que aqui, pessoal, aqui a comunicação é intensa, né? Você tem que fazer esse serviço se comunicar com esse, né? Ou esse com esse, etc. Então aqui, pessoal, é comunicação direta, né? Direta aqui são HTTP entre eles, consequentemente, hora um overhead. Dados que eles são também, né? Tem essa comunicação árdua entre eles, então, consequentemente, pode gerar gargalos, né? E aqui começa a falhar. Então, tem uma série de problemas. Então, não são só vantagens. Mas vocês têm que ter na cabeça que eles são independentes, né? E oferece essa liberdade, né? Para quem estiver construindo a aplicação. O SOAP, né? Como eu já falei do SOAP, ele é um protocolo, né? Ele é um acrônimo para Simple Object Access Protocol. Foi quem de fato começou as padronizações dos web services, né? Então, o SOAP ele usa do XML como estrutura padrão das tráfego de dados, né? Então, um conjunto de regras também dentro dele para poder fazer essas traduções, né, dos dados em determinadas representações. Então, aqui tem uma arquitetura do que vem a ser o SOAP, né? Eu tenho esse cara aqui, o WSDL, né, que faz a descrição do web service. Eu tenho o DDI Register, né, que é basicamente um local onde estão registrados os serviços,
né? Tem um cara, né, que vai conversa com de fato o web service para poder fazer o consumo de um determinado serviço, né? Então, o cara que está consumindo esse web service. Então, aqui é basicamente, né, estão determinados aqui os usuários, né, que estão querendo um determinado serviço, né? E tem essa comunicação aqui entre eles, que é o que de fato vai mandar os XMLs. Então, esse cara vai, procura se tem um determinado serviço, uma vez que ele pesquisou, né? Ele vê as devidas descrições, né? Para tu mandar mensagem para ele. Ele achou o registro, aponta para ele e direciona para um determinado web service que de fato responde àquele serviço. E aqui fica estabelecida a comunicação entre eles para que haja o tráfego de mensagens. Então tem uma arquitetura muito grande, né, para que eles se comuniquem, né? Então tem um cara que é para registrar todo mundo, tem um cara que é para descrever, né? Então os pilares aqui do SOAP são esses três caras aqui, ó. O cara que é um registro, DDI, registra todos os web services, para que aquele funcione bem como muito parecido, né, de uma maneira bem grossa, como se fosse uma espécie de de fato um banco de dados, né, que tem que guarda todo mundo, né? Então tem um banco de dados aqui com todos os registros de todos os web services que a gente tem. Aqui é o descritor, o WSDL, e o XML, que é a comunicação. Então são esses três pilares aqui. Aí tem a comunicação entre esses caras. Ficou claro até aí? Beleza. Então agora vamos entrar no REST, né? Que é o mais conhecido de vocês, é o que o pessoal está mais utilizando, né? Quando se fala em desenvolvimento web. O REST, ele é uma tese, né? Do cara chamado Roy Fielding, em que ele descreve, né, um modelo de arquitetura que é o Representation State Transfer, ou REST, né? Então, às vezes o cara, não, o REST é web service, não tem nada a ver, né? O REST é um modelo de arquitetura, né? Se o seu web service vai usar ele ou não, aí já é outro detalhe. O seu web service ele pode seguir os padrões do REST, né? Aí seria um web service REST, né? Do mesmo jeito que eu posso ter um web service SOAP, mas ele está totalmente em desuso. Então, aqui por REST, né? Então, os seus web services eles podem seguir esse padrão. Se ele seguir esse padrão, né, ele tem que seguir alguns princípios, né? Então, qualquer aplicação, né, por que que ela casa bem, né, com o web? É porque todos os princípios que eles construíram, né, se baseiam em princípios da web, né? Então, é uma coisa bem direcionada, né, quase para a construção de web services. Mas você pode fazer um projeto, né, que siga também os princípios dele. Então, um dos primeiros princípios, né, é a identificação de recursos, né? Então, você deve identificar o seu recurso, né, de maneira padronizada. O que vão ser os recursos? As informações que trafegam na sua aplicação. Então, por exemplo, se eu trabalho com... é, vamos até puxar lá para o lance do hotel, né? Se eu trabalho aqui na parte do turismo, né? Eu vou para o hotel, aqui pode trafegar dados de várias coisas, entre elas os quartos, né? Ah, quais são os quartos que a gente tem no hotel? Quais são as suítes, né? Quais são os funcionários do meu hotel? Quais são os benefícios que tem aqui no meu hotel? Ou então, por exemplo, eu venho aqui nas passagens, quais são as companhias aéreas? Quais são os voos? Quais são as escalas? Entre outros, né? Então, cada uma dessas informações que eu citei para vocês, né, são recursos. Então, quais são os modelos de carro, quais são as passagens que a gente tem aqui, quais são os voos, etc. Então, cada um desses são as informações, são os recursos aqui no RISE, certo? E os recursos nada mais é do que a abstração das informações que ele tem que gerenciar. Então, no banco de dados vão estar lá as informações e os recursos é o que a gente vai querer abstrair para mostrar. E essa identificação no nossa aplicação ela deve ser de maneira única, né? Eu nunca devo representar ela de maneira diferente.
Então, se eu tenho produtos, aí botar, sei lá, prod, ou produtos, ou produti, entendeu? Então, eu tenho que especificar como, de fato, os recursos vão ser e manter aquele padrão, né? Então, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que eu mantive aqui o padrão e eu quero que todos os meus recursos sejam no plural, né? Então, se eu tenho um determinado serviço aqui, ele tem alguns recursos, então, se eu quero tudo no plural, então aqui vai ser tudo produtos, clientes, vendas, né? Tem um padrão entre eles, não produtos, aí cliente, aí vendas. Então, tentar manter o mais padronizado possível. As URLs devem ser legíveis, então o modelo com que tu está construindo tua URL, né? Então, o mais legível possível e fácil de deduzir. Então, não vão colocar, por exemplo, sei lá, prod. Prod pode ser várias coisas, né? Para representar produto. Então, tentem criar as APIs de vocês, né, o mais próximo e legível possível do que os usuários vão consultar. Padronização em relação, né, à ideia do plural, singular, o camel case, snake case. Então, tentem seguir ó, todo mundo plural, todo mundo singular, ou todo mundo camel case, ou todo mundo snake case. Então, tem um padrão na questão da URI. Então, identificar de maneira única, né, cada um dos recursos, URIs legíveis, né, não fazer o usuário adivinhar, né? Não tem negócio de adivinhação, tem que ser bem fácil de entender. Padronização de como tu está escrevendo, todo mundo singular, todo mundo plural. Evitar operações na URI. Qual é a ideia aqui? É que você não deve colocar na sua URI de fato as operações de, por exemplo, criar uma informação, deletar uma informação, atualizar uma informação, exibir, né? As operações, elas estão todas nos métodos HTTP, a gente vai ver aqui, né? Então, se você quer que qualquer uma das operações que eu citei, essas operações de CRUD, não é na URI que você vai escrever, certo? As URIs elas são construídas seguindo um padrão do REST. Então, aqui é exemplo do que não fazer, né? Produtos barra cadastrar. Não existe isso. Clientes barra 10 barra excluir. Vendas barra 34 barra atualizar. Então, essas operações aqui evitar. Então, aqui, ó, um detalhe, né? É que também deve ser evitada a alteração da URI, né? Então, se eu estou construindo meus web services, né? Então, eu não devo sempre estar modificando como ela é identificada. Por exemplo, né? Se ela tá, estou escrevendo errado, eu botei lá produto, certo? Na minha URI. Aí lá para as tantas, eu dou aqui uma coisa aqui na minha cabeça, eu vou trocar para produtos, né? Uma vez que eu mudei de produto para produtos, já mudou tudo, mudou o mundo, né? Então, os usuários que tiverem com a versão antiga, né, do front, que está consumindo essas informações do back, não vai ter como o front achar as informações no back. Por quê? Porque trocou a URI. Então, evitar ao máximo fazer essas mudanças, né, nas URIs. Tentar manter a padronização e seguir até o final. Claramente que isso aqui, pessoal, é em tempo de produção, né? Se você está indo no base de desenvolvimento, claramente você pode trocar. Mas é bom evitar. Então, como eu falei, os métodos HTTP é quem de fato faz as operações, né, no Web Service REST. Então, se você quer atualizar, se você quer deletar, se você quer excluir, etc., você vai passar um método HTTP específico para isso. Então, na própria RI, a requisição dela, né, você vai botar o seu método HTTP que você quer. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é mais comum, né? O mais comum são esses quatro, né? Que nada mais é do que um CRUD. Então, se eu dou um GET em um determinado RI,
eu recupero recursos, né, daquele, daquele, daquele web service que eu quero. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá com o lançador das passagens, né? Então, eu posso recuperar informações dele. Se eu faço um post em um determinado recurso, eu estou dizendo que eu estou colocando informações. Então, estou querendo adicionar informações, eu faço um post. Se eu quero atualizar informações, eu faço um purge. Se eu quero deletar, eu faço um delete. Então, essas são as operações básicas de um CRUD. Como exemplo, né? Então, imagine que agora eu estou trabalhando com os recursos de clientes, certo? E eu quero recuperar informações dele. Aqui, né, na URI que eu estiver passando, o que eu tenho que fazer uma vez que eu quero recuperar todos os dados? Basta com que eu informe o método HTTP para isso, no caso aqui é um GET. Eu pego um GET e jogo em cima de clientes. Então, internamente, o web service tem que ser construído para que, quando eu der um GET nele, ele faça as recuperações dos dados, né? Geralmente associado a todos os dados dos clientes. Se eu dou um GET, né, além de eu passar aos clientes um barra ID, esse ID sendo um valor, sei lá, 1, 2, 3, 1 milhão, se eu dou um get no 1 milhão aqui em clientes, então eu estou dizendo que eu estou querendo recuperar o cliente 1 milhão. Aí uso o nome dele, o endereço, o que for, né? Então é aqui onde eu especifico, né, qual cliente eu quero. Então é na própria URI, né, nessa passagem de parâmetro. O post, quando eu quero adicionar informação de cliente, eu aponto para o mesmo local que eu fiz quando eu queria um get, certo? Então, para onde? Para o barra clientes. Com a diferença que aqui eu tenho que passar os dados. Então, eu passo os dados, né, para minha requisição, para o mesmo local para onde eu queria o get, trocando só o método HTTP, então o post. Se eu quero atualizar, ele funciona do mesmo jeito do get, né? Só que é com a diferença. Além do parâmetro, né, que eu quero atualizar, eu tenho que passar os dados do que eu quero atualizar em cima dele. E no delete, é a mesma forma do get e do put, né? Passo o parâmetro que eu quero e ele sabe que ele tem que buscar o cliente adequado que eu passei aqui para o parâmetro. Então, quando eu estou me usando de Rust, as padronizações têm que serem obedecidas, né? Então, se eu quero fazer um get, um post, um put, delete, seria dessa forma. No get, no put, no delete, é a mesma RI, mudando o método HTTP e se eu passo parâmetro, né, para atualizar ou não, né? Se eu der só um get no ID, eu retorno as informações. Se eu der um put, eu tenho que jogar as informações para atualizar. Se eu der um delete, ele vai pagar para mim. Se eu quero recuperar todos, né, ou jogar informações para construir um novo cliente, também é na mesma RI. Então aqui o get eu recupero todo mundo e aqui eu adiciono um elemento se eu quiser. Ficou claro? Certo. Agora a parte da representação dos dados, certo? Toda vida com que eu quero, né, manipular os dados, verificar o que está sendo armazenado lá no meu banco de dados, no meu web service. Então, eu posso me recuperar e ver o que, é que esses dados estão lá e como eu quero trazer eles para mim, né? Então, se eu der um get no servidor, né, buscando uma determinada rota e ele achando os dados para mim, eu estou buscando uma cópia, né, dos dados que estão lá. Eu não estou apagando nem fazendo nada do gênero, né? Eu só estou recuperando e vendo como esses dados eles podem ser representados, né? E tem várias formas de representar esses dados, né? Você pode representar ele com XML, você pode representar com JSON ou outras formas. Um dos princípios do REST, né, que está até nos próximos slides, é falar que você está construindo um web service que ele dê o máximo de suporte a várias formas de representação de dados. Então, o ideal, quando você está construindo seu web service, é que ele, por exemplo, né,
forneça dados tanto de XML como de JSON. Por quê? Porque quem estiver consumindo, né, pode, ele pode tanto se beneficiar se ele só lê de XML ou se um outro web service ele só lê, né, ou um outro cliente que ele só lê JSON. Então, quantas mais formas de representação de dados você fornecer, melhor é para os seus clientes, porque eles vão ter mais oportunidades de fazerem várias ações. Então, se eu só sei trabalhar com XML, eu não preciso me adaptar a um JSON. Né? Se eu sei trabalhar com JSON, eu não preciso me adaptar a um XML. Né? Se o meu web service fornece as duas formas, então eu trabalho com o que eu quiser. Né? Então é isso. E uma das vantagens, né, dessa representação de dados, da forma que ele faz, é que a gente promove um desacoplamento entre o cliente e o servidor. Né? Então, consequentemente, eu vou ter uma facilidade na manutenção de ambas as partes. Por quê? Porque como sai trafegado dados, né, tanto faz como o back-end está fazendo isso ou o front-end está recebendo. Ele só quer receber dados, o outro quer fornecer. Né? Então, consequentemente, está desacoplado. Aqui é uma representação do XML, né? Só para mostrar novamente, eu mostrei na última aquela aula da representação. Aqui, por exemplo, é de clientes, né? Então, aqui está os clientes, então ele sempre tem uma tag de abre e fecha, né? A tag de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E cada uma dessas tags vão guardando dados específicos. Então, aqui, o dado de ID, dado de nome, dado de idade e um cliente. E aqui tem um cliente, aqui tem um segundo cliente. E eles dentro de um cara que armazena todos os clientes. Então, esses dados aqui, por exemplo, pode ser oriundos de um banco de dados, né, que vem pelo web service. O JSON, né, ele é menos, né, verboso do que o XML. Por quê? Porque eu não preciso da duplicação das tags, então já economizo, né, bytes aí. Então, nenhum dos campos ele tem duplicação, né? Consequentemente, isso daqui, né, é bem menor do que isso, em termos de caracteres. Como é o lance do JSON, né? Geralmente, né? Ele é marcado por um cara para representar todo mundo, né? Aqui no caso ele é um array. E esse array, né? Sempre do lado esquerdo está um valor, né? Que é um campo. Em aspas duplas, separado por dois pontos e um valor. Né? O valor aqui ele é um array, está guardando o que? Objetos. Cada objeto ele é separado por vírgula e cada campo do objeto também é separado por vírgula. Né? Da mesma forma com essa parte inicial, que sempre na esquerda, que é um campo, ele é representado por aspas duplas, né? Um string. E do lado direito pode ser qualquer coisa. Aqui está um número, aqui está um string, aqui está outro número. Né? Pode ser um array, pode ser um objeto, pode ser o que for. Então aqui são duas formas com que a gente tem para representar. O suporte a diversas representações, foi o que eu já comentei, né? Então forneço o máximo de representações possíveis, então XML, JSON. E o por padrão, né? O REST, ele, da mesma forma do HTTP, né? É stateless, né? Então ele não guarda o estado. Então toda vida com que você for fazer as requisições para ele, né? Ele entende você fazendo aqui 10 aquisições ou 10 pessoas diferentes, para ele é a mesma coisa. Então não guarda nenhum tipo de estado, então você tem que fornecer todas as informações necessárias para que ele faça corretamente. Né? E o que é ser o RESTful, né? O RESTful, pessoal, é quando você tem todos os princípios do REST dentro do seu web service. Né? Se a sua aplicação, por algum motivo, deixa de seguir algum padrão, então, por exemplo, aqui, se eu coloco, por exemplo, né, ações na URI, então ele já não é RESTful. Tá? Se o seu web service ele segue o padrão o REST, ok. Então, geralmente é o que a gente pode falar. Ah, mas eu tenho um web service REST. Aí, se você garantir que ele é web service REST, aí já é um outro detalhe, já é um outro patamar, certo? Então, para ser o REST, tem que seguir todos os princípios. E aqui alguns links importantes, né?
vocês estudarem sobre o REST, né? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto. E os lá de dúvidas. Deixa eu só mostrar para vocês, né? Um web servicezinho que eu criei. E depois eu vou até colocar lá no nosso Siga, certo? Tem um web servicezinho Node, né? Que eu até construí na cadeira de web. Que basicamente aqui, né, a construção dele, vou colocar lá para vocês darem uma lida. Basicamente ele é dividido aqui, esse no caso, né? Em rotas, ele tem um cara central, né? Aí tem as rotas, né? As rotas basicamente vai ser a construção das URIs. Eu tenho os controllers, né? Que vão responder a determinada rota. Tem os serviços, né? Que fazem as regras de negócio, né? As operações. Tem os repositórios que trabalham com banco de dados, né? E os modelos para representar algum dado que eu queira. Então aqui, ó, no caso, né? Vamos supor aqui nas rotas, que eu construí algumas rotas, a index de produtos, né? E vamos fazer o upload. Se eu entrar aqui nos produtos, né? Que é uma rota, então ele vai ter algumas rotas, né? Para eu criar mostrar meu web service. Então aqui eu criei uma rota de get, três de get, um de post, um de put, um de delete, exatamente o que eu falei para vocês. E fui construindo aqui, né? Como é a minha URI. Então, quem está construindo web service é quem tem que se preocupar como seguir o padrão do REST. E aí não vai criar automaticamente. Você, construtor, implementador, é quem vai ditar isso. Então, quando eu rodar aqui, ele vai ter um barra produtos, certo? Quando ele está no produtos, ele vai ter só um barra. Então, só um barra, ele tem que trazer todos os dados. Vamos ver se ele está trazendo. Então, aqui, ó, ele está trazendo todos os dados. Então, get all. Deixa eu só entrar aqui, né? Que eu find all. Pronto. Então, aqui ele está trazendo select risk from produtos. Então, na tabela de produtos, ele está buscando todos os dados, né? Se eu dou um search, o search é para buscar alguma coisa específica lá para mim. Se eu dou um get 2.id, eu estou buscando um cara específico, né? Então, vai estar lá produtos barra 1, por exemplo. Post, então estou colocando informação. Vamos ver se ele está colocando nele. Ó, então, aqui está inserindo um elemento aqui em produtos. E assim sucessivamente, né? Então aqui está todo construído na base do REST, né? Só rodar aqui para vocês verem, né? Vamos para rodando. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Deixa eu matar essa porta. Ei, Amara, usa o terminal integrado do VS Code, cara. VS Code. Não tá usando VS Code, não? Ah, usa o Studio. É. Aqui é o VS Code. Se me engano, é Ctrl Shift linha, se me engano, para poder aparecer o terminal integrado. Mais rápido. Meu nome? É Ctrl. Ctrl Shift acentozinhos completos. Só basta arrastar essa barra azul para cima, que ele aparece. A barra de baixo. Lá aqui pelo meio. Isso. Que puxa Puxando. para cima que ele aparece. Ok. Pronto, é mesmo mais prático. Mas ele vai continuar reclamando da porta, né? Vou matar ele aqui. Pronto. Ele estava reclamando era da porta, 3.000.
Então, vamos lá. Host 3000. Não tem nada. Vamos lá. Produtos. Tá. Então, aqui eu já tenho esses 3 produtos lá armazenados para mim, né? Se eu quisesse um cara específico, eu botar aqui o barra 2. Eu pego o 2. Barra 3. Barra 4. Então, assim eu vou seguindo o padrão. Do mesmo jeito para inserir dados, etc. Aí está todo pronto. Eu vou empacotar e mandar para vocês. Na verdade, está até no próprio GitHub. Mas eu vou colocar lá para vocês verem. Essa daqui, ó. Tem aqui o completo, com front e com back. Tem esse aqui. Então, você já me dá uma olhada. Gostou aí da organização, Nathanael? Não, o Bom grande lance sim, porque desse não aqui, tá ruim depois. o grande lance aqui é que você consiga organizar de tal forma que não fica aquele tudo embolado, né? Às vezes o cara não sabe nem o que está fazendo. Se tu separa aqui nas rotas, então tu vem direto nas rotas. Se tu separa os repositórios, tu vem direto nele. Os modelos, então fica tudo bem, né? Desacoplado. E aí facilita a manutenção. Uma dica aí. Beleza? E é isso, pessoal. Né? Então, a gente se vê aí na próxima terça. Ficaram com alguma